E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. A chegada de João Arias ao Palmeiras tem gerado uma série de especulações que vão muito além de um simples anúncio de reforço. O colombiano, conhecido por sua velocidade impressionante, força física e precisão nos passes, deixou uma marca indelével no futebol brasileiro durante sua passagem pelo Fluminense. Entre 20 e 25, Arias foi o jogador com mais assistências do país, consolidando-se como um verdadeiro maestro da criação de jogadas. Apesar de propostas milionárias vindas da Europa, incluindo sondagens de clubes como o Zenit, o meia decidiu permanecer no Brasil por um período, sonhando em disputar a Liga dos Campeões e se afirmando como um jogador estratégico, não apenas pela habilidade individual, mas pelo impacto coletivo que causava em campo. A chegada ao Palmeiras, portanto, não é apenas uma transação, mas um movimento que pode mudar completamente a dinâmica do meio-campo do Verdão, especialmente em uma temporada em que o clube busca reafirmar sua força nacional e internacional. Mas o que chama a atenção é um detalhe do acordo, que vai além do valor financeiro e pode ter implicações futuras sobre negociações internacionais e planos táticos da equipe. O Palmeiras, tradicionalmente atento às oportunidades no mercado, parece ter encontrado em Arias um encaixe perfeito para suas necessidades, sobretudo no setor ofensivo, onde a velocidade e a capacidade de criar chances são essenciais. O colombiano chega com um histórico impressionante de participações diretas em gols, algo que vai muito além dos números frios. Foram 46 gols e 54 assistências em 223 jogos pelo Fluminense, sendo decisivo em títulos importantes como a Copa Libertadores e a Recopa Sul-Americana. O que intriga os analistas é como o Verdão pretende explorar essas características. Arias não é apenas um jogador de velocidade, mas também alguém capaz de ditar o ritmo da partida, quebrar linhas defensivas e criar oportunidades em situações improváveis. Esse perfil, aliado à experiência adquirida em confrontos internacionais e em seleções, faz do colombiano uma peça que pode alterar a forma como o Palmeiras atua, tanto na Liga Doméstica quanto em competições continentais, reforçando a ideia de que o clube está mirando voos mais altos. Além do aspecto técnico, há uma curiosidade que circula entre jornalistas e torcedores: o acerto financeiro e as condições contratuais do jogador, Arias, que no Fluminense chegou a ser um dos atletas mais bem pagos do clube, com vencimentos mensais superiores a R$ 1 milhão, possivelmente terá um contrato que reflete seu valor estratégico e mercado internacional. Mas a especulação maior é sobre cláusulas que possam incluir participações em futuras negociações ou bônus por desempenho em títulos nacionais e continentais. Algo que indica que o Palmeiras está pensando a longo prazo, não apenas na temporada imediata. Esse tipo de planejamento financeiro e estratégico sugere que o clube não quer apenas um jogador de impacto, mas alguém que possa se consolidar como peça central de um projeto maior. E nesse contexto, a chegada de Arias pode ser vista não apenas como reforço, mas como investimento estratégico, com desdobramentos que vão muito além da bola em campo. O histórico de Arias em situações de pressão também chama atenção.
No Fluminense, mesmo em temporadas complicadas, ele manteve desempenho elevado, sendo decisivo em partidas importantes, como a Recopa Sul-Americana, na qual marcou os 2 gols da final. Além disso, foi o principal artilheiro do clube em um período de baixa de outros atacantes e manteve-se constante na seleção colombiana. Essa resiliência e capacidade de atuar sob pressão são características que o Palmeiras valoriza, sobretudo em um cenário de campeonatos altamente competitivos, onde a margem de erro é mínima. A expectativa é que o jogador traga não apenas gols e assistências, mas também maturidade tática e liderança silenciosa, algo que pode ser decisivo em momentos cruciais da temporada. Para os torcedores, a chegada de Arias representa uma mistura de esperança e curiosidade sobre como seu estilo de jogo se encaixará no esquema de equipe comandado pelo técnico, gerando debates e especulações acaloradas. Outro ponto que não passa despercebido é a possibilidade de Arias se tornar uma peça de valorização futura para o Palmeiras. Com histórico de transferências europeias e mercado em expansão, qualquer performance destacada no Verdão pode abrir portas para negócios internacionais, especialmente se o jogador manter a regularidade e a visibilidade que conquistou nos últimos anos. A estratégia de contratar atletas com potencial de valorização é algo que o clube já utilizou com sucesso, e o colombiano se encaixa perfeitamente nesse perfil, dado o seu histórico de minutos jogados, consistência e capacidade de impacto. Mas há um detalhe que chama a atenção. O Palmeiras pode ter incluído cláusulas que garantam direitos sobre uma futura venda, algo que indica visão de longo prazo e ambição por retorno financeiro, sem comprometer o desempenho imediato do time. É um equilíbrio delicado entre planejamento esportivo e financeiro, e Arias surge no centro dessa equação. Por fim, ainda paira no ar uma especulação sobre o papel que Arias terá dentro do elenco do Palmeiras. Além de atuar como meia ou ponta, posição em que é mais conhecido, há rumores de que o técnico planeja explorar sua capacidade de transição rápida entre defesa e ataque, algo que pode redefinir o estilo de jogo da equipe. A combinação de velocidade, força e precisão nos passes torna o colombiano um atleta capaz de criar jogadas decisivas em segundos, fator que pode ser explorado tanto em jogos nacionais quanto internacionais. O que intriga é como essa integração será feita, se Arias terá liberdade total para criar, ou se será condicionado a funções táticas específicas. Essa dúvida alimenta o clima de expectativa entre torcedores e analistas, transformando sua chegada em um rumor cheio de possibilidades, com um detalhe do acerto que pode literalmente mudar a história do Palmeiras nos próximos anos. A especulação está lançada e os olhos do futebol brasileiro agora se voltam para a estreia do colombiano. A chegada de John Arias ao Palmeiras não passa despercebida, e há um detalhe do acerto que vem sendo comentado nos bastidores do futebol nacional. Além do valor do contrato, especula-se que o acordo contempla cláusulas estratégicas ligadas ao desempenho e à valorização futura do atleta, algo que não é comum em negociações nacionais, mas que reflete a ambição do clube em consolidar-se no mercado e no campo. Arias chega com histórico de impacto direto em gols, tendo alcançado a 100ª participação direta pelo Fluminense em pouco mais de 200 jogos. Sua experiência internacional, aliada a atuações consistentes na seleção colombiana, reforça a ideia de que o Palmeiras não está apenas contratando um jogador, mas alguém capaz de elevar o nível técnico, tático e estratégico da equipe,
Essa combinação de habilidade e visão de mercado coloca Arias como protagonista de um rumor que pode se tornar referência em futuras negociações dentro do futebol brasileiro, tornando sua chegada mais do que apenas um reforço, mas um movimento estratégico que desperta curiosidade e debate. O colombiano chega ao Verdão com um histórico que impressiona. Velocidade, força física, precisão nos passes e uma capacidade rara de criar oportunidades de gol mesmo sob pressão. Em sua trajetória pelo Fluminense, Arias mostrou consistência extraordinária, conquistando títulos nacionais e internacionais e sendo decisivo em momentos cruciais. Apesar de propostas europeias, ele optou por permanecer no Brasil por algum tempo, alimentando o sonho de disputar competições de prestígio continental. Essa escolha demonstra um jogador que não se movimenta apenas pelo dinheiro, mas também por projetos esportivos de alto nível, algo que o Palmeiras parece ter considerado ao negociar seu contrato. A especulação é que Arias terá liberdade para criar, mas com funções táticas claras, o que poderá transformar o meio-campo do Verdão em um setor mais dinâmico e imprevisível, aumentando o poder ofensivo da equipe e potencializando o aproveitamento de outros talentos já presentes no elenco. O impacto de Arias no Palmeiras não se restringe ao campo, mas também ao planejamento estratégico do clube. Com histórico de participação em vendas futuras e valorização internacional, sua chegada pode se transformar em uma operação lucrativa a médio e longo prazo. Analistas especulam que o Verdão pode ter incluído cláusulas que garantam uma porcentagem em futuras transferências, algo que se tornou comum em negociações internacionais, mas que ainda causa surpresa no mercado brasileiro. Isso reforça a ideia de que a contratação não é apenas esportiva, mas também financeira, com objetivos claros de retorno de investimento. Esse detalhe do acordo aumenta ainda mais a curiosidade sobre como Arias será integrado, quais funções terá em campo e de que forma poderá alavancar o desempenho da equipe, gerando debates calorosos entre torcedores e especialistas que tentam antecipar o impacto do jogador. Além disso, Arias traz consigo experiência acumulada em competições internacionais, algo que o Palmeiras pretende aproveitar em jogos decisivos. A capacidade de manter desempenho elevado, mesmo em temporadas difíceis, aliada à habilidade de ser protagonista em momentos de pressão, torna o colombiano uma aposta confiável para transformar partidas e criar soluções ofensivas inesperadas. A especulação gira em torno de sua posição exata em campo. Se atuará mais centralizado, ditando o ritmo do meio-campo, ou se será explorado pelas pontas, utilizando sua velocidade para quebrar linhas defensivas. Essa flexibilidade tática é um trunfo valioso para o Verdão, que poderá ajustar sua estratégia dependendo do adversário, transformando Arias em uma peça que combina talento individual com inteligência coletiva, algo que o torna ainda mais cobiçado e interessante para análises e rumores de bastidores. O Palmeiras, ao contratar Arias, demonstra que pretende conciliar performance imediata e planejamento futuro. A expectativa é que o colombiano não apenas contribua com gols e assistências, mas que também seja peça central em transições rápidas, pressão ofensiva e construção de jogadas em momentos críticos. A especulação sobre seu papel reforça o clima de expectativa, uma vez que torcedores e comentaristas tentam imaginar como o jogador se integrará ao elenco. Quais rotas de passes privilegiará e como sua presença influenciará outros atletas? A narrativa construída em torno da chegada de Arias mistura futebol,
estratégia e mercado, transformando um rumor em história viva, acompanhada minuto a minuto pelos fãs do Verdão, que aguardam ansiosos para ver o impacto real do colombiano em campo. Por fim, ainda paira a dúvida sobre o futuro imediato de Arias e a possível valorização do Palmeiras com sua chegada. O clube pode explorar suas qualidades para criar um setor ofensivo mais rápido e imprevisível, mas também pode se beneficiar financeiramente em futuras negociações. Esse detalhe do contrato, possivelmente ligado a metas, bônus e participação em vendas, indica que o Verdão está pensando a longo prazo, algo que não é comum em todas as contratações nacionais. Assim, a chegada de Arias se transforma em uma narrativa repleta de especulações, expectativas e análises técnicas, financeiras e estratégicas, tornando o rumor sobre seu acerto não apenas interessante para torcedores, mas também para profissionais do futebol que observam atentamente cada detalhe. O colombiano chega e, com ele, uma nova era de possibilidades se abre para o Palmeiras, e não para por aí. A chegada de Arias ao Palmeiras também acende debates sobre a hierarquia dentro do elenco. Alguns analistas especulam que o colombiano pode assumir o protagonismo no meio-campo, influenciando diretamente a construção de jogadas e até o posicionamento de outros jogadores de destaque, como os meias e atacantes já consolidados. A questão que surge é se o técnico irá dar total liberdade ao jogador ou se haverá restrições táticas que limitem sua criatividade, algo que pode ser decisivo para entender o impacto real da contratação. Torcedores já imaginam combinações de Arias com os principais talentos do Verdão, especulando passes em profundidade, arrancadas em velocidade e finalizações precisas que podem mudar completamente a dinâmica ofensiva do time. O fato é que, com histórico de ser decisivo em momentos de alta pressão e já ter brilhado contra equipes europeias, Arias chega com uma aura de confiança e expectativa que pode mexer não apenas com o time, mas com todo o ambiente da competição. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Outro ponto que chama a atenção é o efeito psicológico que Arias pode ter dentro e fora de campo. Jogadores que possuem experiência internacional e vivência em competições de alto nível, como ele, costumam elevar o padrão do grupo, inspirando jovens talentos e motivando atletas mais experientes. Há rumores de que sua presença será explorada não só em partidas, mas também em treinos e atividades estratégicas, sendo visto como referência técnica e física. Essa liderança silenciosa, somada à capacidade de decisão em momentos críticos, é algo que o Palmeiras valoriza, sobretudo em confrontos de alto risco, onde cada detalhe tático e emocional pode definir o resultado. É justamente essa mistura de talento e maturidade que alimenta o debate entre torcedores e especialistas. Arias não chega apenas como reforço, mas como um potencial catalisador de mudanças no comportamento e na mentalidade da equipe. Além disso, existe a especulação sobre o impacto que sua chegada terá no mercado de transferências. Contratações de jogadores de renome internacional costumam gerar efeito cascata, influenciando a percepção de outros atletas sobre o clube e até mesmo atraindo novos olheiros e investidores. Arias chega com um histórico de valorização e contratos bem estruturados, o que indica que o Palmeiras está mirando longe, pensando não apenas na temporada atual, mas também em estratégias de longo prazo.
A inclusão de cláusulas ligadas à performance e futuras vendas, como se comenta nos bastidores, pode transformar o colombiano em uma peça-chave não apenas dentro de campo, mas também no planejamento financeiro do clube. Essa combinação de impacto esportivo e estratégico transforma a chegada do jogador em uma narrativa recheada de possibilidades, rumores e expectativas, deixando a torcida em constante especulação sobre o que vem por aí. Por fim, não se pode ignorar a pressão da torcida e da mídia diante da chegada de um jogador do calibre de Arias. A expectativa é enorme e cada lance seu em treinos e amistosos será analisado, especulado e comentado incessantemente. Há quem acredite que ele pode ser a peça que faltava para transformar o Palmeiras em um verdadeiro candidato ao domínio nacional e até continental, enquanto outros questionam se ele conseguirá se adaptar rapidamente a um novo estilo de jogo e ambiente de equipe. O detalhe do contrato, que muitos consideram estratégico, só aumenta essa tensão. Afinal, o clube investiu alto e a cobrança pelo retorno em desempenho será constante. Em meio a toda essa especulação, uma coisa é certa. A chegada de John Arias ao Palmeiras não é apenas mais uma contratação. É um movimento que mexe com o mercado, com a estratégia do clube, com o elenco e, acima de tudo, com a imaginação da torcida, criando uma narrativa que promete gerar debates acalorados durante toda a temporada. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!